Muitas vezes, em virtude do nosso medo de errar, em virtude das nossas dificuldades em relação às nossas frustrações, e há uma necessidade cada vez maior de sermos perfeitos, nós acabamos nos colocando numa posição de que nós não devemos nem tentar. E isso estimula cada vez mais a nossa insegurança e estimula um mecanismo chamado de autossabotagem. É muito comum observar o quanto as pessoas se autossabotam, apoiadas em crenças negativas que foram implantadas ou foram significadas no desenvolvimento desses indivíduos lá na infância. Algumas frases que as pessoas ouviram, seja relacionado ao desenvolvimento humano, seja relacionado ao mérito das coisas, e é interessante observar, através de alguns exemplos, o quanto nós temos medo de ser feliz. E aí nós vamos construindo mecanismos que sabotam o nosso encontro com o novo, as nossas oportunidades e até mesmo coisas que poderiam dar super certo na nossa vida, mas que por medo nós desistimos. Que crenças sabotadoras são essas que disparam em nós medo, ansiedade e insegurança? Vamos parar para pensar. Você ouviu quantas vezes aí na sua infância que dinheiro na mão é vendaval, que dinheiro é sujo? E isso acaba desencadeando em pessoas que são excelentes profissionais, pessoas que são muito boas naquilo que fazem, uma dificuldade imensa em lidar com seus resultados e uma dificuldade imensa em lidar com seus ganhos. Da mesma forma que às vezes eu encontro pessoas com extrema dificuldade em parar, não param mesmo. O tempo todo estão desenvolvendo projetos, fazendo coisas, trabalhando, não conseguem dormir, não dominam os seus impulsos, acabam chamando de insônia o que é ficar noites e noites em claro, sem conseguir descansar. Pautados em que tipo de crenças? Cresceram ouvindo que só bebe água limpa quem acorda cedo e muitas vezes encontra uma ausência de mérito naquilo que o próprio indivíduo faz. Essa tendência a se auto-sabotar acaba fazendo com que o indivíduo desista dos seus próprios desafios ou muitas vezes, a partir da própria insegurança, não consiga identificar que ele é capaz de desenvolver tal projeto ou tal ação. Muitas vezes o mecanismo ele tem como base a autocrítica. Então nós vivemos repetindo coisas: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não vou dar conta, ou não é meu momento ainda. E isso vai nos limitando de tal forma, e nós temos a tendência a culpar o outro, né? E aí nós vamos dizer, hoje em dia a gente diz que a culpa é da pandemia. Aí nós vamos falando, né, que não fazemos isso ou não fazemos aquilo, ou não nos permitimos isso ou não nos permitimos aquilo, e temos a tendência à vitimização. É porque realmente eu não sou bom nisso, ou porque realmente eu não sei fazer, quando na verdade essa posição de vítima não exclui de nós a responsabilidade de não termos nem tentado, de não termos nem nos permitido arriscar. Porque muitas vezes nós temos tanto medo da frustração, tanto medo do erro ou de nos deparar com as nossas próprias limitações que nós optamos por declinar ou recuar. Isso não é cálculo de risco, isso não é análise, nem planejamento, isso é simplesmente não reconhecer o seu valor. E a partir daí, você lança a mão de todas as suas fragilidades, de todas as suas dificuldades, como desculpas para nem tentar. É importante que a gente entenda que o erro faz parte do processo, que muitos dos nossos erros nos conduziram
a mudanças de rota interessantes na nossa vida e nos permitiram grandes conhecimentos acerca de nós mesmos e acerca das nossas tentativas. Portanto, o erro faz parte do processo. Não trabalhar só com resultados também é extremamente importante, na medida em que o valor daquilo que nós fazemos está no processo que nós construímos até chegar a esse objetivo. É interessante observar que se o piloto automático estiver ligado, a gente não analisa o quanto de ganhos nós temos ao longo da maioria dos nossos processos. E o mais interessante que isso, muitas vezes nós temos tanto medo de nos expor ao outro, de sermos julgados pelo outro, que nós preferimos recuar. É importante que a gente entenda que os mapas mentais que conduzem o outro são completamente diferentes dos nossos. O parâmetro que se utiliza também. E você está pautando as suas ações a partir de um mapa que não é seu. Começa a analisar o que realmente referencia as suas ações. É o que você conhece de você? É o que você conhece da sua história? É o que você quer propor enquanto desafio para você? Ou é o que dizem a seu respeito ou o que disseram um dia lá atrás? Analisa um pouco se a autocrítica que você construiu ainda faz sentido nos dias de hoje e se você pode responder com dor toda vez que você desejar ou sonhar com algo. Experimente entender que o que te limita não é o mundo, mas você mesmo.